Quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui no início de mais um mês, e agora, mês de setembro, hoje é o primeiro domingo, dia de celebrarmos a ceia, dia de renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Esse mês é um mês muito especial, é um mês que nós celebramos a vida. Nós falamos de quem é a razão da nossa vida, nós falamos que o Senhor é aquele que governa as nossas vidas, a nossa vida pertence a Ele. E nós vamos, durante todo esse mês, os 4 domingos, falar a respeito desse tema. E também durante as semanas, nas redes sociais, as nossas postagens, os textos falarão a respeito da vida, falarão a respeito de Jesus. Eu convido você então para nós, com alegria, com gratidão no nosso coração, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração nessa noite e juntos cultuarmos, exaltarmos, engrandecermos o nome do Senhor e agradecermos pelo cuidado que Ele tem tido sobre as nossas vidas e agradecer pela vida que Ele nos deu e nos colocarmos consagrando a Ele tudo que nós temos, tudo que nós somos. Vamos exaltar ao Senhor, vamos bendizer ao Senhor nessa noite. Convido você para lermos alguns trechos do Salmo número 16. O Salmo 16, eu vou ler o versículo 1 e 2 e depois o versículo 11. Diz assim o Salmo 16: Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tem bem nenhum além de ti. E depois o versículo 11, lá no final: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à sua direita. Leio novamente. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. É sobre essa vida, é sobre essa plena presença de Deus sobre as nossas vidas, é sobre conhecermos essa vereda da vida que o Salmo fala, que nós queremos falar nesse mês. Hoje a nossa primeira mensagem tem o tema Fonte de Vida. Eu queria convidar você a compartilhar com alguém aí dos seus contatos, no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, para ouvirmos juntos essa mensagem, para sermos ministrados pela palavra de Deus, para que o Senhor nos faça transbordar de vida, para que o Senhor ministre da vida abundante dele sobre as nossas vidas. O texto que nós lemos, o Salmo 16, diz assim: Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa salvação. E é isso que nós vamos falar nesse mês, dessa fonte de vida que nos encoraja, que nos fortalece. Convide alguém, antes mesmo agora de nós orarmos, envie o link aí que você recebeu para alguém, para algum contato, para algum familiar, e vamos juntos falar a respeito dessa vida abundante, eterna que o Senhor tem para nós. Oremos nesse instante. Senhor Deus de graça, de amor e de paz, teu nome é santo, teu nome é poderoso, tu és digno, ó Pai, de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E nós queremos, Pai, nesse instante, celebrar ao Senhor pela vida abundante que o Senhor veio nos trazer, ó Pai, pela vida abundante que o Senhor veio para ministrar, ó Pai, sobre as nossas vidas. Quero pedir, ó Pai, que a Tua palavra que será ministrada nessa noite, que será lida, os cânticos, Deus, possam tocar em cada vida, em cada coração, ó Pai, que todos possam ser renovados, fortalecidos, ó Pai, que sejam alcançados pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, sobre aqueles que estão abatidos, angustiados, desanimados, ó Pai, por todas essas circunstâncias que nos cercam, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, venha com Teu Espírito Santo ministrar, ó Pai, no mais profundo desses corações, enchendo de vida nessa noite, enchendo, ó Pai, com a Tua palavra, enchendo, ó Pai, do Teu Santo Espírito, para que possam encerrar esse momento de culto alegres, ó Pai, contentes, desfrutando e querendo desfrutar ainda mais da vida plena que o Senhor tem para cada um, ó Pai. Alcança, Deus, cada lar, cada família, aqueles que estão acompanhando nesse momento online, aqueles que assistirão depois, Deus, que o Senhor, ó Pai, esteja ministrando sobre a vida de cada um. E, ó Pai, também nós nos achegamos diante do Teu altar, ó Pai, pedimos que o Senhor nos perdoe, nos purifique, nos renove, nos santifique, Deus. Apague cada uma das nossas transgressões, tira, Pai, todo o peso dos nossos ombros, Deus, todo o peso das nossas costas, para que possamos, Deus, verdadeiramente livres, continuar caminhando e fazendo a Tua vontade. Nós, ó Pai, reconhecemos que o Senhor é aquele que nos dá vida, aquele que veio para nos dar vida, e nós queremos crer cada dia mais na obra que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Por isso, Deus, nós reunidos, ó Pai, cada um na sua casa, oramos engrandecendo, bendizendo, exaltando, ó Pai, glorificando
adorando ao Senhor e dizendo que o Senhor é a razão de tudo. E nós queremos viver para glorificar o teu nome. Abençoa, Senhor, esse culto nessa noite, alcança cada pessoa, através de cada um que vai falar, cantar, ler, ministrar, ó Pai, que a tua palavra possa entrar nos nossos corações e que possamos, Deus, ser renovados nessa noite. É a nossa oração e nós a fazemos agradecidos, adorando ao Senhor, pedindo o teu perdão sobre os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aproveite hoje, aproveite esse dia para que você abra o seu coração e deixe Deus ministrar a vida abundante dele sobre a sua vida. Nós vamos ter um momento especial hoje no culto, de ouvirmos um testemunho, de ouvirmos alguém falando a respeito de encontrar a Jesus e ter vida abundante. Depois, no momento da mensagem, nós vamos ter o pastor Manuel, lá de São Paulo, da Igreja Metodista do Jabaquara, que estará ministrando a palavra. O tema hoje é fonte de vida. Onde é a nossa fonte de vida? Como que nós encontramos essa fonte de vida? Compartilhe, repito aqui o que eu falei agora há pouco, compartilhe com alguém. Compartilhe aí o link do nosso culto, convide alguém para assistir, para participar, não somente assistir, mas para participar desse culto, cultuar ao Senhor e ser renovado. Vamos Boa continuar. noite, graça e paz. Estamos mais uma vez, cada um em sua casa, nesse momento para louvar a Deus, agradecer o seu nome. Que você aí onde você está, que você feche os seus olhos e que nesse momento você possa se concentrar para adorar a Deus, para que Ele entre em tua casa, para que Ele possa falar ao teu coração, para que você possa louvá-lo com todo o teu amor e com tudo que você tem para entregar a Ele. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Jesus, Tu és maravilhoso, Deus, Tu és aquele, Senhor Jesus, que em todo o tempo, Senhor Jesus, cuida de nós, Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Vem falar aos nossos corações nesse momento, ó Pai, pois nós queremos louvar a Deus. Nós queremos louvar a Ti, Senhor Jesus. Nós queremos Te engrandecer, Pai. Fala aos nossos corações, Deus. Receba a nossa adoração, Jesus. Nós queremos declarar que Tu és santo, ó Deus, que Tu és maravilhoso, ó Deus, que Tu és o Rei dos Reis, Pai. Vem sobre nossas vidas. Amém. Tu
existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Salvador e Messias, amigo pra mim. Príncipe da paz, só por ti eu viverei. Tu és o Senhor, tu és Rei dos Reis, tu és Pai de amor, poderoso Deus, és o Emanuel, és o grande eu sou, tu és o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, ele ressurgiu, sempre reinará, ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Salvador e Messias, tu és tudo pra mim. Príncipe da paz, só por ti eu viverei. Príncipe da paz, só por ti eu viverei. Príncipe da paz, só por ti eu viverei. Nós ouvimos agora uma primeira música falando da grandeza, da santidade, de quem é o nosso Deus. Eu queria convidar você também para nós ouvirmos nessa noite um testemunho, alguém falando a respeito de Cristo, que é a vida. Mas antes desse testemunho, um ato também que nós temos de adoração, de louvor a Deus, é entregarmos, é devolvermos a Ele parte do muito que Ele tem nos dado. Está aparecendo aqui embaixo os nossos dados. Você que tem feito isso todo mês, você que tem feito a sua transferência, o seu depósito, ou trago a nós, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Quero louvar a Deus de todo o coração mesmo, com gratidão, pelo cuidado, pelo zelo com a obra do Senhor. Isso tem sido abençoador na nossa vida. E eu espero e eu desejo que isso tenha sido abençoador na sua vida também. Deus nos chama a administrarmos da melhor maneira possível tudo aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Então, estão aqui os nossos dados e desde a semana passada, você pode ver aqui do lado, nós temos um código. Você pode aproximar o seu celular aí da sua tela, do seu computador, da sua TV e baixar um aplicativo. Você que faz transferência, depósito, continue fazendo normalmente. Que Deus abençoe muito a sua vida. A palavra de Deus, ela fala para nós com alegria, ofertarmos, com alegria, contribuirmos com o reino de Deus. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada pessoa dessa igreja que tem feito isso com fidelidade, que tem honrado ao Senhor, que tem colocado tudo nas mãos de Deus, que tem devolvido o seu dízimo, que tem dado a sua oferta. Isso é bênção na nossa vida e é isso que nos permite continuarmos caminhando, continuarmos honrando os nossos compromissos, aquilo que nós temos. Além de adorarmos ao Senhor com as nossas contribuições, nós vamos ouvir agora também, daqui a pouco nós vamos continuar o louvor, mas antes de continuarmos cantando, nós vamos louvar ao Senhor com um testemunho, ouvindo um testemunho do Reginaldo que fala sobre encontrar a Cristo é encontrar a vida. O nosso tema desse mês de setembro é Encontrei a Vida. E hoje nós vamos falar sobre fonte de vida. Mas antes da mensagem da palavra de Deus, antes da reflexão do texto bíblico, acompanhe esse testemunho, acompanhe esse relato e também perceba como Deus tem cuidado e como Deus é a fonte de vida que nos enche de esperança, de alegria e de paz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor fale ao seu coração nesse instante. Continuemos louvando, exaltando e engrandecendo o nome do nosso Senhor. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Mês de setembro, mês de valorização da vida, setembro amarelo. E eu estou aqui para falar um pouco com vocês a respeito do sentido da vida, né? Muitos de nós, se não todos nós, temos buscado ou buscamos o sentido da vida em coisas de lugares, né? Em algumas atividades. Porém, depois de muitos caminhos errados, muitos tropeços por decisões tomadas erradas, muitas más companhias, muitos caminhos tortuosos, eu entendi que o verdadeiro sentido da vida está em Cristo Jesus. Quando eu tive um encontro
Quando eu tive um encontro verdadeiro com Deus, eu entendi qual que era o verdadeiro sentido da vida. E nesses 23 anos da minha conversão, cada dia mais eu entendo que sem a presença de Deus, sem a caminhada na presença de Deus, buscando uma sabedoria através da palavra, buscando a presença do Espírito Santo de Deus, de fato eu posso afirmar com toda certeza que nós não encontraremos vidas em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, em nenhuma outra ocasião. Por isso, eu trago essa mensagem para os irmãos. Busque a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas com certeza Ele acrescentará na vida de cada um. Deus abençoe e um forte abraço. Espírito Santo de Deus, nós estamos na Tua casa, Pai, para Te adorar, para Te engrandecer. Pai, que Teu Espírito Santo possa agir, Senhor Deus, nas nossas vidas, Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santo é Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como no céu. Teu reino vem na terra como no céu. Teu reino vem. Pai nosso que estás no céu, santo é Teu nome, venha a nós Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como no céu. Teu reino vem na terra como no céu. Teu reino vem. Teu reino vem. Teu reino vem, Senhor. Vem, Espírito Santo. Teu reino vem.
adorado, Senhor Jesus, por toda a terra, Pai. Tu és maravilhoso, Deus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Jesus, Deus maravilhoso. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Aleluia. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso
Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Por isso nós louvamos a ti, Senhor Jesus. Por isso nós louvamos a ti, Deus, e declaramos que o Senhor é invencível, Deus, que o Senhor é inigualável, Senhor Jesus, que não há outro que se compare a ti, Senhor Jesus, e não há outro, Deus, que possa, Senhor Jesus, chegar, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor é. Vamos cantar mais uma vez. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Nós louvamos a ti, Deus. Receba, Senhor Jesus, o nosso louvor, Pai, como forma de gratidão, Deus, como forma de declaração do nosso amor a ti, Deus. Nós louvamos a ti esta noite, Senhor Jesus. Nós louvamos o teu santo nome, Pai. Amém. Olá, uma boa noite para vocês aí da Igreja Metodista de Betânia, na cidade de Piracicaba. Eu sou o Manu, eu sou o pastor Manuel aqui de São Paulo, da Igreja Metodista do Jabaquara. O Everton é um amigão aí que Deus colocou na minha trajetória, na jornada. O pastor Everton tem sido um companheiro, então um abraço aí para todos, para a Dênia também, a esposa do Everton, seu filhote aí. Então Deus abençoe a família da fé que se encontra aí na Igreja Metodista de Betânia, na cidade de Piracicaba. E eu tenho a expectativa de que Deus vai continuar tocando a sua vida durante essa celebração, esse culto a Deus nesse mês aí de setembro, através dessa série também que o pastor Everton tem desenvolvido. E eu estou na expectativa que Deus vai falar com você tremendamente através da palavra. Você já deve ter percebido que nós estamos em busca da felicidade. Nós queremos a felicidade, sermos felizes. A humanidade está em busca da felicidade. A questão é, o que é a felicidade? O que é esse algo que a humanidade procura tanto e que muitas vezes não encontra, ou quando encontra aquilo que considera ser o alvo, de repente novamente surge a insatisfação e sempre está em buscando algo. Então, nós humanos temos dificuldade de definir o que é esse algo profundo, a felicidade que estamos buscando, mas também temos dificuldade de discernir qual é o caminho para encontrar esse algo a mais, essa felicidade que talvez seja uma paz, uma alegria, uma realização, a plenitude, um propósito de vida. Então, como nós estamos em busca constante, isso pode gerar uma frustração em você e em mim, uma angústia dentro do nosso coração, e nós vamos perceber hoje pela palavra de Deus que aqui tem um caminho sobre essa questão da felicidade, uma vida plena, uma vida com propósito. Você já deve ter reparado que nós sempre jogamos a felicidade para o futuro. Então, quando somos crianças, queremos ser adolescente, o adolescente não vê a hora de completar 18 anos para tirar a sua carta de motorista, principalmente se for os meninos. Os adolescentes e jovens, quero o meu primeiro beijo, meu primeiro namoro, minha primeira paixão. Então, eu vou ser feliz quando encontrar a minha alma gêmea, minha tampa, minha panela, quando eu casar.
Ou então, eu vou ser feliz quando eu tiver o meu primeiro emprego, o meu primeiro salário, a minha independência financeira. Eu vou ser feliz quando concluir uma faculdade, quando eu atingir um nível da minha carreira profissional. Eu vou ser feliz, na verdade, quando eu tiver minha família, casado, minha casa, meu carro e os meus filhos. Não, vou ser feliz quando os meus filhos já tiverem casados. Não, eu vou ser feliz mesmo quando eu me aposentar. Então a gente sempre joga a felicidade para frente. Nós vamos perceber que a felicidade ela está mais relacionada, a plenitude está relacionada com o hoje, com o presente. E aqui tem um personagem, o Simão, que tem o seu nome alterado para Simão Pedro. Cristo dá esse nome para ele. Vamos ler o texto? O Evangelho de João, capítulo 21. Veja só. O Evangelho de João, capítulo 21, diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, e foi assim. Então agora João vai contar como que foi esse terceiro encontro com Jesus ressurreto. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, ou alguns chamam de Bartolomeu, os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. E quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. E embora houvesse também tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. E nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Amém. Deus abençoe esse momento da reflexão da palavra. Vamos lá. Então, esse momento desse texto, nós temos que entender o que está acontecendo. Os discípulos estão angustiados, perdidos, confusos, tristes, decepcionados. Por quê? Porque eles tinham uma expectativa de que Jesus iria reinar em Jerusalém, em Israel, só que Jesus foi preso e morto. E apesar de Jesus já aparecer para os discípulos, aqui é a terceira vez já ressuscitado, eles ainda estão confusos. E em particular Pedro, porque tem uma experiência muito forte. Além de Jesus ter morrido na cruz, ter sido humilhado, açoitado e morto de uma forma cruel, que é a cruz, Pedro foi aquele que negou Jesus e está registrado nos 4 evangelhos. Veja só. Então eles estão confusos e Pedro então diz, vou pescar. E nesse momento, aquela madrugada de pescaria que não deu em nada, eu fico imaginando agora aquela noite em silêncio e passando um filme na cabeça de Pedro que está decepcionado. Então eu gostaria de que aqui rapidamente a gente pensasse, Pedro está decepcionado porque suas expectativas de felicidade, de plenitude, de vida não foram supridas. Além de uma decepção dele mesmo, porque ele negou Jesus, que é aquele que ele considera amigo. Jesus chamou os seus discípulos de amigo. Então, eu quero rapidamente com você aqui, pensa só,
Quais são as experiências que Pedro teve? Bem, a Bíblia fala que Pedro era irmão de André, né? André e Pedro eram irmãos, Tiago e João eram irmãos, e os 4 tinham uma sociedade como pescadores, seguindo a carreira de pescador do pai, né? Os pais deles eram pescadores, então era um vilarejo. Betsaida é um vilarejo de pescadores. E ali, então, eles seguem a carreira de pescador, são pescadores profissionais. E quando Pedro agora está pensando na sua vida, nas suas experiências com Jesus, ele provavelmente vai lembrar, e a gente pode deduzir, que ele, como um judeu, e os 4 aqui pescadores como judeus, eles tiveram que decorar a Torá e os textos bíblicos e tal, todo o Antigo Testamento, mas eles pararam no estudo porque os meninos que tinham um desenvolvimento em guardar a Torá, eles eram escolhidos pelos rabinos. Eles chegavam a ser escolhidos pelos rabinos e possivelmente poderia até ser rabinos no futuro, mas Pedro não foi escolhido, ele provavelmente não passou em todo o desempenho de guardar a Torá, então ele segue a carreira de pescador do pai. Só que a vida dele muda, porque o Evangelho de João diz que André apresentou Jesus para Pedro e Pedro para Jesus, e quando Pedro se depara com Jesus, e agora eu quero que você pense nisso, pense que é um filme que está passando na cabeça de Pedro, porque ele está decepcionado. E veja só, a primeira experiência, quando Jesus olha para Pedro, ele já olha para Pedro, eu fico imaginando Pedro com o seu coração, a sua vida, ele sentindo a presença de Deus encarnado, de Jesus, do Salvador, do Messias ali. Eu fico imaginando que dentro dele há um sentimento, uma experiência maravilhosa. E Jesus olha nos olhos de Pedro e diz: Simão, e ele acrescenta: não, você agora é Cefas, tu és agora Pedro, que significa pedra. E lembrando que Jesus é considerado a pedra angular. E Pedro, Jesus certamente falou, e Pedro está lembrando agora no barco, que Jesus falou assim: agora tu és pedra e sobre você edificarei a minha igreja. Pedro, você vai ser um líder, você vai liderar a igreja. Então, olha só que Pedro está lembrando, mesmo decepcionado agora, ele fica lembrando das suas experiências. Bem, se você reparar, Jesus ficou muito hospedado na casa de Pedro, na região ali, também além de Betsaida, mas na região de Cafarnaum. Você vai se recordar que Jesus curou a sogra de Pedro. E eu não sei se você já reparou, se você já se atentou, que pode ser que Pedro era viúvo, pode ser que Pedro teve algum problema no seu casamento porque a esposa dele não aparece, né? Mas esse aqui não é o ponto. Então Jesus está ali com Pedro, são mais de 3 anos onde Jesus diz: agora você não vai ser mais pescador, pescador profissional, aqui você vai ser pescador de homens, de almas. E aqui Pedro, nós não sabemos se de certa forma ele deixou toda a sua profissão ali para o seu pai, seguiu, imaginamos que sim, deduzimos que agora Pedro segue Jesus durante 3 anos, aonde ele vê pessoas sendo libertas de demônios, aonde Pedro vivencia Jesus curando pessoas. Você imagina isso, você vendo pessoas de todo tipo de doenças sendo curadas, e Pedro está do lado. Pedro recebe autoridade junto com os discípulos, vai de casa em casa, e também Deus usa Pedro. Pedro vê os milagres acontecer, mas ele está decepcionado porque Jesus morreu, e apesar dele ter ressuscitado, ele ainda está confuso sobre isso. Bem, nós vamos lembrar também de uma outra experiência, para não se prolongar, que Pedro é aquele, irmãos, Pedro é aquele que está no barco com os discípulos. Jesus sai para orar num lugar solitário. Lembra dessa passagem? O barco vai para o meio do lago ou do mar. E quando Jesus volta, quando o barco está longe, Jesus vem andando sobre as águas. Os discípulos levam um susto e falam: quem é? Aí Jesus fala: calma, gente, calma, sou eu. Jesus então fala: calma que sou eu. Só que quando eles veem Jesus andando sobre as águas, Pedro fala: se é tu, eu quero ir. E eu fico imaginando aquela experiência, porque aqui eu fico imaginando aquela experiência de criança. Fala: opa, o que está acontecendo aqui? Eu quero experimentar uma experiência de amigo, ou da criança que quer se divertir com aquela experiência. E
E quando Pedro fala, se é tu, Senhor, eu quero ir junto. E Jesus fala assim, venha, Pedro. E ele então é o único que tem a experiência de ir para as águas e andar sobre as águas. E quando ele chega perto de Jesus, ele começa a ficar com medo, afunda, e Jesus então estende a mão e salva. Fala, por que você duvidou, homem de pequena fé? Pedro então está lembrando de todas essas experiências. Pedro é aquele que teve a experiência da transfiguração, de ver Jesus tendo uma visão ali. Então realmente Pedro está caminhando diariamente, viagens com Jesus, dormindo nos mesmos lugares com Jesus, só que agora ele está frustrado. Pedro é aquele que, quando Jesus pergunta assim, quem estão dizendo que eu sou? Pedro fala assim, olha, estão dizendo que você é João Batista, Elias, mas fala assim, e vocês, o que dizem que eu sou? Pedro fala, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus então fala, olha, Pedro, o Pai revelou isso para você. Então Pedro é aquele que caminha com Jesus, só que nós sabemos porque ele está decepcionado. Porque ele tinha expectativa que, com esse amigo que ele encontrou, que quando Jesus falava, o seu coração ardia, que ele sentiu a plenitude, ele encontrou a felicidade, ele encontrou a realização, mas esse seu amigo foi preso. E quando Jesus foi preso, quando estava para ser preso, Pedro é aquele que tira a espada e corta a orelha de Malco, que é o servo do sumo sacerdote, e Jesus fala assim, calma, Pedro, guarda a sua espada. E Jesus então cura a orelha do Malco, mas ele é preso. O Evangelho de João diz que João e Pedro vai acompanhando Jesus quando foi preso. E quando Jesus foi preso, ele foi levado à casa de um do sumo sacerdote, do sogro do sumo sacerdote. E o texto de João fala que só João conseguiu entrar. Pedro fica de lado de fora angustiado e João então consegue convencer. João era um discípulo conhecido do sumo sacerdote, daquela família, e convence então os empregados a deixar Pedro entrar na casa do sumo sacerdote, onde Jesus está sendo preso. Então Pedro entra, fica na fogueira ali, e naquele momento, quando começa a interrogar Jesus, Jesus é açoitado, Jesus leva como se fosse um soco no rosto, porque é a forma que ele respondeu. Alguém fala, é assim que responde? E Pedro vê então Jesus sendo humilhado, Jesus sendo machucado naquele momento, e é naquele momento em que Pedro nega Jesus 3 vezes, e ele vai lembrar que ele disse, não, eu sou amigo, ainda que todos te abandonem, Jesus, eu não vou negar. Então Pedro está passando por essa situação onde ele nega. Lucas, se eu não me engano, é o único evangélico que diz assim, que quando o galo cantou, ele já tinha negado 3 vezes. O olhar de Jesus olha para Pedro e Pedro lembra dessas palavras, Pedro, você vai me negar. E os 4 evangelhos dizem que que Pedro sai e chora amargamente, irmãos. E é por isso que Pedro está decepcionado. Porque ele esperava conviver com esse amigo mais de 20, 30 anos, mas Jesus morreu. E apesar de Jesus ter aparecido, Pedro ainda está confuso. Ele sente falta do seu amigo, mas também está decepcionado com ele mesmo, porque ele negou Jesus. Então ele diz, vou pescar é dizer assim, olha, eu desisto. Vou pescar significa, olha, não faz sentido. Vou pescar, olha, eu deixei a minha vida, encontrei o sentido, mas agora não está fazendo sentido. As minhas expectativas não foram cumpridas, não foram realizadas, eu não alcancei aquilo, eu estou confuso. As promessas que tinha sobre Jesus, sobre mim, não está acontecendo, e eu estou decepcionado comigo mesmo. Como eu pude negar Jesus? Então ele fala, vou pescar, é uma fala de desistência. E eu gostaria que você, se for possível aí, ouvisse essa música aqui, com atenção. Ouve essa música que fala sobre isso. Vou pescar, parece que acordei de um longo sono. Parece até que eu parei no tempo. Parece até que nada aconteceu. Vou pescar, quem
sabe ele apareça novamente. Quem sabe volte a me chamar de amigo. Quem sabe chega andando sobre as águas. Quem sabe. Junto à fogueira, convida pra ceia, pra uma conversa sincera. Brasas queimando na areia e dentro de mim a lembrança de tê-lo negado por nada. É a hora da verdade, aqui em volta da fogueira. Melhor lançar tudo que é palha no fogo. Olhe bem dentro dos olhos do homem que reparte o pão e me diga se alguém é capaz de enganá-lo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu por ti. Essa música é maravilhosa, do João Alexandre, e fala um pouco sobre a vida de Pedro, né? Fantástico. Bem, vamos agora ao texto. Eu sei que fala, pô, mas já foi todo o tempo, mas vamos ao texto aqui pra gente pensar aqui nessa experiência maravilhosa. Eu tenho a expectativa que Deus vai tocar na sua vida ainda mais nessa noite, que hoje você pode experimentar da presença de Deus. Bem, veja só, Pedro diz, vou pescar. Não sabemos como foi aquela noite, mas possivelmente foi uma noite fria, de silêncio, apesar de seus amigos estarem perto, mas eles ficaram então talvez em silêncio, pensando, pô, olha o que tem acontecido, as coisas não estão caminhando conforme a gente quer, conforme a gente esperava, nós não temos o controle, o que será do futuro? Nós vamos ter que voltar à pescaria aqui, mas e ainda uma vida sem sentido, porque ele tinha encontrado com Jesus. Pedro é apaixonado por Jesus. Pedro sentiu seu coração aquecido, seu coração tocado, a sua vida, porque ele caminhou com Jesus, ele está com saudade de andar com o Mestre todos os dias, de viajar com o Mestre. Então Pedro vai pescar e o texto diz, não conseguiu nada. Até aí, tudo bem. Os profissionais da pescaria, um pescador profissional sabe que uma noite de muito trabalho pode acontecer de não ter a pescaria. Até aí nada de anormal. A noite toda, talvez uma noite fria e silêncio, uma noite apesar de ter muito trabalho, não deu resultado, não deu os peixes. Mas quando eles chegam pela manhã, algo de novo acontece, algo maravilhoso acontece. Eles ainda estão confusos, mas quando eles chegam, Jesus está na praia. E preste atenção nisso aqui. Preste atenção na simplicidade de Jesus, nos detalhes que a felicidade, a realização está aqui, nas pequenas coisas da vida. A noite de trabalho, a noite de frustração aconteceu, mas o amanhecer, Jesus está na praia. E há um mistério aqui que nós não entendemos. Porque depois que Jesus ressuscitou, os discípulos têm dificuldade de identificar Jesus no início. Não sabemos se é o corpo glorificado. O que acontece? Aconteceu isso com os discípulos de Emaús e está acontecendo aqui com Pedro. Eles não reconhecem Jesus. E Jesus diz assim, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Eles falam, não temos, não deu. Você imagina aí, se você trabalhou a noite toda e alguém chega assim, olha, deu algum resultado aí, tem alguma coisa para comer? Ele fala, olha, não tem.
Não tem. E até aí tudo bem, tudo normal, eles têm que limpar as redes, mas Jesus fala assim, lança a rede para a direita. E aqui os discípulos começam a ficar confusos. Espera aí, nós já ouvimos isso. E Pedro, principalmente Pedro, que emprestou o seu barco para Jesus pregar, e foi no barco de Pedro que Jesus também já tinha feito a pesca maravilhosa, e agora há um déjà vu. Pedro, é como se Pedro falasse, espera aí, calma aí, eu já ouvi essa história, mas confuso ele lança a rede e acontece novamente a pesca maravilhosa. Se repete o milagre. E aqui então começa a abrir os olhos dos discípulos, até que o João diz para Simão Pedro, Simão Pedro, é o Senhor, é Ele. E aí a maravilhosa pesca acontece, o milagre acontece, e eles têm que arrastar os peixes para a praia. Mas aqui há um detalhe muito mais importante aqui, porque o trabalho deles não deu resultado. Eles estavam frustrados, estavam decepcionados, Pedro estava decepcionado com ele mesmo, a pescaria não deu certo, mas, veja só, Jesus lança a palavra, acontece o milagre, até fala, que bom, aconteceu um milagre, mas o melhor é quando eles chegam na praia, Jesus já tinha acendido uma fogueira com peixe na brasa e pão e peixe na brasa, quentinho. Então, e isso não é fruto da pescaria, presta atenção no texto, que Jesus faz o milagre lá, eles estão lá na pescaria maravilhosa, mas quando eles chegam na praia, Jesus já estava com a comida e o banquete pronto. Aí ele diz assim, olha, traga alguns dos peixes. Foram tantos peixes, traga alguns dos peixes, mas diz que Jesus tinha acendido uma fogueira, irmãos. Jesus já tinha colocado o peixe e o pão, estava tudo pronto para eles. Olha que maravilha, aqui está a felicidade, irmãos. A felicidade não está lá no futuro, a felicidade não está em alcançar algo e depois ficar insatisfeito. Não é pecado querer casar, não é pecado querer ter objetivos, ter filhos, comprar uma casa, ter carro, se formar, não é pecado isso, mas se Jesus não estiver na praia, se você não estiver experimentando da presença de Jesus, que Ele está conosco mesmo quando nós estamos frustrados, mesmo quando uma noite não foi das melhores noites, quando nós trabalhamos e não alcançamos objetivos, mesmo quando nós estamos decepcionados com nós mesmos, Jesus está na simplicidade da vida, na praia, acendeu a fogueira com pão e peixe. E Ele vem nos servir para nos transformar, para nos salvar. A plenitude está em Cristo, é a presença de Deus que é a fonte da vida, conforme essa série aí que o pastor Everton está desenvolvendo. É em Jesus que está a plenitude da nossa vida e é isso que eu e você temos que aprender. As frustrações vão vir, as angústias, não alcançar alguns objetivos vão vir, mas o principal da vida está ali, é Jesus. É Jesus com a fogueira preparada para nós. E para você ter uma noção, isso aqui você e eu precisamos experimentar da presença, saber que Jesus é o Senhor, é o enviado por Deus, saber das histórias de Jesus. Não, eu creio, pastor, eu creio, eu penso, eu sei do conceito, mas não. Experimentar de Jesus é uma experiência que transcende. Apesar da nossa racionalidade, apesar das nossas emoções, apesar das nossas doutrinas corretas, apesar das nossas experiências, a presença de Jesus, ela transcende tudo isso. E quando você tem uma experiência transcendental, ou alguns chamam de sobrenatural, ali você começa a experimentar a felicidade, a plenitude, o sentido da vida. Jesus é a fonte da vida. É nele que está a vida. É nele que está a vida. Há 2 semanas atrás, irmãos, eu estava fazendo algo simples, era varrer a casa. Aqui em casa nós fazemos a faxina ou na sexta, depois da tarde para a noite, e às vezes estendemos para o sábado de manhã. E eu estou incumbido aqui de primeiro varrer toda a casa, depois passar o pano, né? E eu estava aqui, eu gosto de colocar uma música, estava colocando uma música, ouvindo uma música, e que inclusive eu vou compartilhar com você aqui no finalzinho agora. E naquela simplicidade de varrer uma casa, onde talvez você e eu nós não temos a expectativa que será que Jesus vai estar num encontro, Jesus vai estar num culto? Claro, Jesus vai estar num retiro, sim, Jesus, claro, mas é na simplicidade que você se depara com Cristo.
E ali eu estava ali ouvindo aquela música e varrendo, e quando eu comecei a sentir a presença de Cristo, eu comecei a pensar, e aí sabe que, e não tem como explicar isso, se você já teve essa experiência com Jesus, essa experiência transcendental, não dá para explicar. Porque é um misto de sentimento de plenitude, felicidade, alegria, de paz, ao mesmo tempo brota um choro que não é um choro de tristeza, claro que às vezes é um choro de temor, de deslumbramento, de você falar, Deus está aqui, Cristo está aqui, Ele está presente, e naquele momento você diz, olha, essa é a vida verdadeira, é aqui que se encontra, aqui que a minha alma pode ser saciada, é aqui que a minha vida é completa, porque Cristo está aqui naquele momento na minha vida, e eu creio que hoje aí na sua casa você pode experimentar, é agora, é hoje, não é amanhã, não é daqui uma semana, não é daqui um ano, e não depende do desempenho, porque Ele nos escolheu primeiro. É hoje, você precisa estar atento a Jesus que está à praia. Talvez a sua vida tenha sido uma madrugada difícil, tem sido uma madrugada que a pescaria não aconteceu nada, talvez expectativas que você não alcançou, mas saiba que Jesus está na praia já com a fogueira acesa, pão e peixe na brasa. E você tem que lembrar que foi nessa experiência que Jesus chamou Pedro de lado, para ter um tete a tete. Às vezes você precisa ser chamado por Jesus de lado, e Jesus olha profundamente para os olhos de Pedro e fala, Pedro, tu me amas? E eu fico imaginando Pedro, o coração dele ardendo, ele sendo curado, e aí ele fala assim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo, né? Claro, Jesus está falando de um amor incondicional, e Pedro está respondendo com um amor mais de amigo. Senhor, sabe que eu te amo como amigo. Pedro, tu me amas? A segunda vez, Senhor, tu sabes. E ele está sendo curado porque ele negou Jesus 3 vezes, e agora Jesus pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. E Pedro, então Jesus fala assim, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro pensou antes, tinha pensado em chutar o balde, vou pescar, vou desistir, não vale a pena, essa vida não tem sentido. E talvez você esteja aí, vou desistir do meu casamento, vou desistir dessa profissão, vou desistir da igreja, vou desistir do ministério, minha vida não faz sentido, estou sentindo angustiado, mas sabe que é Jesus que é a fonte da vida. E é Ele que está esperando você na praia para servir você, nesse sentido de trazer cura, trazer uma libertação, trazer plenitude. E Ele então pergunta para mim, para você, você me ama? Ou seja, você recebe a salvação, você recebe a restauração. Não, como eu disse, não é pecado buscar coisas e tentar ter alvos, mas se você não levar Jesus, se você não caminhar com Jesus em todas as dimensões da sua vida, financeira, familiar, amorosa, seus sonhos, se Jesus não tiver, você vai continuar buscando e não vai encontrar. Porque a Bíblia fala isso, Salomão teve tantas coisas e não encontrou sentido. É só em Cristo. Então, eu gostaria que você nessa noite experimentasse da presença de Deus. Eu sei que você tem várias experiências, mas hoje é um dia de renovo. Hoje é tempo de renovo. E eu então agradeço a oportunidade do pastor Everton por pregar, agradeço a Deus por essa honra de ser um ministro da palavra. Eu agradeço à Igreja Betânia, Deus abençoe vocês ricamente. Mas eu gostaria de desafiar você que durante agora essa música que eu vou compartilhar com você, que você experimente da presença de Jesus que está aí com você agora e é hoje, querendo renovar a sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa essa comunidade, abençoa o pastor Eva, sua esposa Dene, seu filho. Pai, abençoa essa comunidade e que nesse momento da música, Deus, a minha oração é que eu seja renovado e que esse meu irmão, essa minha irmã que está ali nos acompanhando nesse culto, seja tocado pelo Senhor. Senhor Jesus, se faz presente na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, nessa casa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ouça essa música agora com seu coração aberto e experimente a presença de Jesus. Que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei.
tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, a doce companhia do meu coração, o ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer, o amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome de Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, nada é melhor, nada, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu de tudo que eu vivi, de todos os amores, eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que eu alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Nada é melhor, não quero mais nada. É bom ouvirmos a palavra de Deus. É bom sermos fortalecidos por essa palavra que nos traz esperança e alegria. Assim é a palavra de Deus na nossa vida. Assim é quando o Senhor ministra ao nosso coração. Eu encerro esse momento de culto, celebrando a ceia e convidando você a renovar a sua aliança com Deus, ouvindo ou lembrando de todas as palavras que nós ouvimos nessa noite, que nos trouxe vida, que nos trazem direção, alegria ao nosso coração. É bom estarmos juntos celebrando, é bom lembrarmos que Jesus é a fonte de vida. Nesse mês de setembro que nós estamos falando desse tema, Encontrei a Vida, é muito bom começarmos falando que Jesus é essa fonte de vida que nos traz alegria.
Vamos celebrar a ceia nessa noite, renovando a nossa aliança com o Senhor. A palavra de Deus, ela nos ensina que Jesus se entregou numa cruz por nós. Entregou o seu corpo, derramou o seu sangue por nós para nos trazer vida e vida em abundância. Ele é a fonte de vida e ele nos traz vida pela sua morte na cruz. Então eu convido você a um momento especial de celebração, de celebrarmos juntos a ceia do Senhor, agradecidos pelo cuidado, pelo amor, pela graça dele sempre presente sobre as nossas vidas. E este é um tempo de consagração ao Senhor. Nós oramos lá no início do culto, confessando os nossos pecados, mas eu convido você a um momento de oração aí na sua casa, consagrando mais uma vez a sua vida ao Senhor, agradecido pelo cuidado dele. Vamos orar? Convido você a orar aí na sua casa, preparando para esse momento de ceia. Você já separou seus elementos da ceia, você já se preparou para esse momento, vamos participar juntos, celebrando a ceia, vamos orar nesse instante. Senhor Deus de graça, de amor, de paz, de misericórdia. Teu nome é santo, teu nome é poderoso, o Senhor é digno de... E nós queremos, Pai, em resposta ao teu amor, consagrar mais uma vez as nossas vidas ao Senhor. Tudo que somos, tudo que temos, é para a tua glória e para o teu louvor. Tudo, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, nós queremos te agradecer, ó Pai, entregando a nossa vida, entregando a nossa história, deixando que o Senhor, que é a fonte de vida, venha ministrar e nos encher com essa vida. Nós queremos, Deus, consagrar as nossas vidas ao Senhor e obedientes, ó Pai, a tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, tudo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Nós queremos celebrar, ó Pai, a ceia do Senhor nessa noite, renovando a nossa aliança com o Senhor, crendo no teu cuidado, no teu amor e na tua graça, e crendo na tua presença entre nós nesse instante. Queremos, Deus, também consagrar os elementos da ceia, ó Pai. Cada pedaço de pão, cada suco, ó Pai, que cada pessoa está na sua casa agora, nós consagramos ao Senhor. Entendemos que é parte do teu corpo, entendemos que é o teu corpo que é dado por nós, para que possamos, Deus, juntos continuarmos caminhando, fortalecidos, alimentados pelo Senhor. Nós oramos, Deus, consagrando as nossas vidas, consagrando os elementos da ceia nesse instante, e queremos juntos, Pai, agradecer pela oportunidade de participar desse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Eu sempre falo duas coisas no momento da ceia. Ceia, nós lembramos o que Jesus fez por nós. Entregou o seu corpo, derramou o seu sangue. E nós olhamos para frente, para a esperança da vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. Por isso eu queria convidar você para juntos celebrarmos a ceia, tendo isso na nossa memória nesse instante. O texto da palavra de Deus, lá de 1 Coríntios, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Nós vamos ter um momento agora de silêncio. Quando você termina de preparar, você provavelmente já deixou preparado antes do início do culto, mas vamos ter um momento de silêncio antes de comermos desse pão e bebermos desse cálice, gratos pelo amor de Jesus que alcança as nossas vidas. Feche os seus olhos aí na sua casa, tenha uma oração, fale com Deus. Talvez você queira confessar, falar alguma coisa, colocar alguma coisa diante do altar do Senhor. Esse é o momento de consagração. Faça isso nesse instante. O pão é o corpo de Cristo. O cálice é o sangue da nova aliança, feita conosco naquela cruz. Nós comemos o pão e tomamos o cálice, lembrando e tendo na nossa memória que Jesus é a nossa fonte de vida, de salvação e de alegria. Coma e tome nesse instante. Senhor Deus, te agradecemos por esse momento, por participar da tua mesa mais uma vez. Mais um mês, ó Pai, nós queremos agradecer com todo o nosso coração por tudo aquilo que o Senhor fez na cruz. E, ó Pai, obrigado porque o Senhor enviou o teu Filho.
e Ele é a fonte de vida. A fonte de vida abundante para cada um de nós. Senhor, que ao tomarmos a ceia, como acabamos de fazer, que o Senhor, ó Pai, ministre de vida sobre cada família, sobre cada coração, sobre cada pessoa nesse instante. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de nós orarmos, encerrando o nosso culto, queria só lembrar você, aqui ó, daqui 5 minutinhos, você recebeu, tem aqui na nossa transmissão também, você recebeu pelo WhatsApp, um código lá do Google Meet. E nós vamos tomar um café junto. Talvez você já está com o café pronto aí, mas eu queria lembrar você. Não é para a gente comentar sobre o culto ou comentar no seguinte sentido, vamos fazer um estudo. Não, não é nada disso. É para a gente tomar aquele cafezinho que nós sempre tomamos lá no final do culto na igreja. Eu queria convidar, incentivar você a participar. Conecte-se aí. Se você não tem ainda, ou apagou a mensagem que tinha, tem lá no nosso Instagram também, tem aqui na transmissão o código, o link para você acessar aí no Google Meet. Se você não tem, manda pra gente que a gente já envia. Nós queremos ver você, nós queremos falar um oi para você. É algo rápido, não é pra gente ficar 2 horas lá estudando, não, é para nós falarmos um oi, tomarmos aquele cafezinho do final do culto e desejarmos uma boa semana a todos que estão ao nosso redor. Então nós vamos encerrar o culto aqui já. Entre lá, participe. Chame alguém para participar, vamos participar juntos desse momento. Combinado? Então vamos lá. Semana que vem nós temos a segunda mensagem, nós temos um convidado também para estar conosco aqui falando desse mês. Todo esse mês nós teremos alguns convidados falando a respeito desse tema Eu Encontrei a Vida. Olha lá nas nossas redes sociais, já estão os temas das mensagens lá. Compartilhe, convide pessoas para participarem conosco. Vamos orar encerrando o nosso culto. E agradecendo a Deus pelo cuidado, pelo amor, pela graça dele sempre presente sobre as nossas vidas. Não se esqueça, depois da oração, depois do final do culto, nós temos o nosso cafezinho lá no Google Meet. Eu estou esperando você lá. Convide alguém para estar lá conosco também. Senhor Deus, de graça, de amor e de paz. Teu nome é santo, teu nome é poderoso, teu nome é digno de todo louvor. E nós queremos, Deus, te agradecer por cada momento desse culto. Te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua presença, em cada fala, em cada versículo, em cada texto, em cada palavra, em cada cântico. Tudo é para que o teu nome seja honrado e glorificado. E nós, Deus, nos apresentamos diante do Senhor nesse instante. Pedimos que o Senhor receba o nosso culto e pedimos a tua bênção sobre a nossa semana. Conduz os nossos passos e nos dá, ó Pai, nos enche dessa vida verdadeira e abundante que vem do Senhor em cada instante. Nós oramos agradecidos. Pedimos a tua bênção sobre a nossa semana em nome de Jesus. Amém e amém. Recebamos a bênção. Que a paz de Deus, que excede a compreensão humana, que o amor e a graça de Jesus Cristo, Filho de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, e que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja e permaneça sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe e não se esqueça, vamos lá tomar um cafezinho online agora no final do culto. Deus te abençoe e uma excelente semana.